Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 20. Localize, por gentileza, na sua Bíblia. Se você pudesse colocar de pé para lermos o texto sagrado, eu agradeço. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. E eu peço para que no momento que estivermos ministrando, você deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Tá bom, irmãos? É uma alegria inenarrável estarmos aqui uma vez mais para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe muitíssimo nosso querido, já posso chamar de amigo, pastor Renan Chaves, todos os obreiros que pontilham o corpo ministerial desta igreja, a cada um dos irmãos. E os irmãos ainda não tiveram o prazer de conhecer a mulher mais linda do planeta, que é a minha digníssima esposa. Faz assim, tira a máscara para o povo ver, irmãos. Tira a máscara, príncipe. É isso. Irmãos, às vezes eu falo isso quando eu vou pregar, e no final de um culto, uma irmãzinha, senhorinha, no final foi lá constatar para ver se ela era bonita mesmo, irmão. E falou assim, não é que é bonita mesmo? Eu falei, irmão, quem gosta de dragão é São Jorge, viu? Jesus é bom, misericordioso. Quem encontrou o Evangelho de Mateus, capítulo 20, diga graças a Deus. Quero agradecer também ao irmão Carlos, que foi quem entrou em contato conosco, pastor Carlos. Ele está por aí, viu, irmão? Está trabalhando para Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 1. Cadê a tecladista? Deixa Deus te usar. Mateus capítulo 20, versículo 1. Eu queria que você lesse com bastante atenção o texto sagrado. Presta atenção nisso que Jesus está falando. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou seja, os últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam quanto, gente? 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam 1 hora, só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse-lhe a um deles: amigo, que te faço injustiça? Não ajustastes tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, diga comigo, versículo 16, 1, 2, 3. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Deixa a Bíblia aberta nesse texto, queridos. Quando a gente lê um texto bíblico, a gente precisa entender 3 coisas: quem escreveu, por que foi escrito e para quem foi escrito.
Se a gente entender essas três coisas dentro de um texto sagrado, a gente vai entender a finalidade deste texto. Por que é que Jesus conta esta parábola? Já parou para se perguntar? É uma parábola, é uma história com E e não com H. Não é uma história, é uma história, é uma parábola. É o que a gente chama de uma ilustração na atualidade. Jesus vai contar esta parábola por causa de algo que vai acontecer no contexto anterior. E eu pedi propositalmente para você deixar a Bíblia aberta. O pastor Rafael Vice, ele falou sobre essa palavra aqui no primeiro culto, e eu quero ler com vocês. Abram aí a palavra, Mateus 19, está aberto? Já lemos o 20, vamos ler o 19 para você entender por que é que Jesus vai contar a parábola no capítulo 20. Olha o que está escrito, Mateus 19, 16. Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei eu para seguir a vida eterna, ou herdar a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o jovem disse para Jesus: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha para cá. Gente, durante muito tempo eu estudo a Bíblia desde que eu tinha 14 anos de idade. Agora eu estou com 36, já fazem 22 anos. Eu lutei muito para entender esse texto. Parece que Jesus está mandando esse jovem rico vender tudo que ele tem, dar aos pobres e seguir. Parece uma loucura, não parece, gente? Só que olha o contexto daquilo que Jesus está falando com este moço. Ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para entrar na vida? Jesus vai responder ele: cumpre os mandamentos e você vai entrar na vida. Aí ele diz assim: quais mandamentos? Aí Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí agora olha o detalhe, 3 evangelistas narram esta parábola, essa história. 3, isso não é parábola, é história mesmo. Só Mateus vai dar o detalhe. Ele diz assim para Jesus: ah, é isso? Isso eu faço desde a minha mais tenra idade, desde a minha mocidade. Deixa eu falar um negócio muito forte para vocês aqui. Se tem algo que irrita profundamente Jesus, é o sentimento de mérito próprio. É quando a pessoa bate no peito e arroga a justiça própria. Ele olha para Jesus e disse: é só isso? Isso eu faço desde a minha mocidade. Aí agora Jesus vai dizer para ele: ah, tu queres ser perfeito? Ele não queria entrar na vida, ele queria ser perfeito. Aí Jesus vai colocar um jugo agora em cima dele. Então pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue. Sabe por quê? Porque ele perguntou o que era necessário para entrar na vida eterna. E Jesus disse: cumpre os mandamentos e vai entrar. Ponto, questão encerrada. Só que ele diz: isso aí eu faço já há muito tempo, o que mais me falta? Aí Jesus vai pegar pesado agora, vai mandar ele vender tudo, dar aos pobres e seguir. Aí o texto diz que ele se entristeceu porque ele tinha muitas propriedades. Aí dentro do contexto da narrativa, olha isso aqui, gente. Pedro vai dizer para Jesus assim: mestre, eis que nós largamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ter na vida eterna? Aí Jesus fala assim: quando o Filho de Deus se assentar no trono da sua glória, eu vou estabelecer 12 tronos em Jerusalém. Ele está falando de parousia, 1000 anos do governo terreno de Cristo. E vocês vão se assentar sobre 12 tronos e reinarão comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quanto mais você tem uma predisposição em entregar no reino, mais Deus vai entregar para a tua vida. Quem está entendendo essa palavra, adora o nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu te liberar isso aqui, gente.
É muito mais fácil largar um barquinho e uma rede do que muitas propriedades. É verdade ou não é, gente? Tem gente que diz assim: eu tenho muito a perder. Só que no reino de Deus, gente, o reino de Deus, ele é algo extraordinário. Aí Jesus vai contar a parábola. Porque certo homem, pai de família, saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quando o domínio do Império Romano se estabeleceu na Palestina, a noite foi dividida em 4 vigílias. A primeira vigília se dava de 6 às 9 horas da noite. A segunda vigília da noite se dava de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da noite se dava de meia-noite às 3 horas da manhã. E quarta e última vigília da noite se dava de 3 da manhã às 6 da manhã, porque 6 horas já era a primeira hora no relógio judaico. Quando a Bíblia diz que o homem sai de madrugada para buscar trabalhadores para a sua vinha, possivelmente ele sai antes das 6 horas da manhã, porque às 6, de 6 da manhã às 18 horas da tarde, era o horário que equivalia a uma diária inteira de trabalho. E ele vai buscar o primeiro grupo de trabalhadores. E a Bíblia Sagrada nos revela que quando ele chama esse primeiro grupo de trabalhadores, ele acordou, isto é, ele combinou com eles o valor de quê? De 1 denário. Diga comigo, 1 denário. Mais uma vez, 1 denário. Na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, aparece aqui um dinheiro. Na Bíblia Ara, Almeida, Revista e Atualizada, aparece 1 denário. E essa está mais correta no original grego, porque no grego a expressão literalmente é 1 denário. Deixa eu te explicar o que significava 1 denário dentro da cultura judaica. Segundo José Antônio Pagola, no livro Jesus, uma aproximação histórica, ele elucida que 1 denário era um valor suficiente para sustentar uma família judaica durante 24 horas. E o que é uma família judaica? Quando a gente para falar de uma família no nosso contexto ocidental, a gente está falando de um pai, de uma mãe, de 2 a 3 filhos no máximo. Se a gente levar em consideração que judeu gosta de procriar igual rato, irmão, uma família judaica é no mínimo 9 filhos aí, só para começar a brincadeira. De 9 para frente, Jacó tinha 12. Judeu gosta de ter muitos filhos, isso é tradição deles. Então uma família judaica era uma família grande, e o valor de 1 denário, ele era suficiente para sustentar uma família naquele dia. É exatamente este valor que este homem vai acordar com os primeiros trabalhadores que chegaram na primeira hora. Vocês vão ganhar 1 denário, era o valor justo, era uma diária. Por exemplo, um pedreiro, quanto que deve estar a diária de um pedreiro? 200, 300 reais, não sei, mas é mais ou menos isso, é uma diária de trabalho. E aí, a Bíblia fala que ele vai sair um segundo horário, e esse segundo horário, ele já sai às terceira hora, que é 9 horas da manhã, e traz mais um grupo de trabalhadores. O detalhe do texto é que ele vai chamar esse grupo e vai dizer: eu vou pagar a vocês o que for justo. Ele já não acordou mais, ele não combinou 1 denário. Ele disse: eu vou pagar para vocês o que for justo. Ele não para por aí, ele vai sair mais uma vez. A Bíblia fala que a hora sexta, meio-dia, traz mais um grupo e diz: vou pagar o que for justo. O texto não para por aí. O texto diz que ele vai sair mais uma vez, a hora nona, 3 horas da tarde, vai trazer mais um grupo, e quando diz que vai pagar, ele vai pagar o que for justo. Para piorar ainda mais, ele diz que ele vai sair uma última vez, e a hora 1/10, 17 horas da tarde. Faltando 1 hora para acabar o expediente, ele vai levar mais um grupo, e ele vai prometer para esse grupo o valor de 1 denário. Ou melhor, ele vai dizer: eu vou pagar para vocês o que for justo. Você observa que tem os primeiros trabalhadores que trabalharam 12 horas. O segundo grupo trabalhou 9. O terceiro grupo de meio-dia só trabalhou meio expediente, merecia ganhar 1 denário. Só que a Bíblia diz que o dono da vinha... Gente, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Jesus é muito pedagógico naquilo que ele está ensinando. Jesus, ele tem uma precisão cirúrgica extraordinária naquilo que ele está ensinando. Ele vai dizer que o dono da vinha chama o mordomo e diz: começa a pagar. Mas não paga dos primeiros não, começa a pagar dos últimos. Ou seja, quem chegou na 1/10 hora, quem só trabalhou 1 hora, e quando vai pagar, a Bíblia diz que pagou 1
denário. O cara trabalhou só 1 hora e está recebendo por 12 horas de trabalho. Quando os que vieram às 6 horas da manhã viram aquilo, eles disseram: hoje vai ser maravilha. Se esses caras chegaram aí, pastor, e só trabalharam 1 hora, quando chegar na nossa hora a gente vai às forras. Só que a Bíblia diz que o mordomo vai pagando, paga 1, paga 2, paga 3, até chegar neles, e todos eles ganharam 1 denário. A nossa justiça, ela é baseada no mérito humano. Quanto mais eu faço, eu tenho que ganhar. Jesus começa a parábola dizendo: o reino de Deus será semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Enquanto a nossa justiça, ela é baseada nos méritos humanos, a justiça de Deus é baseada na graça e na misericórdia. Quando eu era garoto, que eu li esse texto, eu falei: Jesus, o senhor só pode estar de brincadeira, está errado. O cara trabalhou 1 hora e vai ganhar como quem trabalhou 12. Como que é o nome disso? Essa parábola vai nos ensinar algumas coisas extraordinárias. O que, pregador? Ela vai me ensinar, primeiro, que a justiça de Deus não é baseada no mérito humano, ela é baseada na graça e na misericórdia. Segundo, ela vai me ensinar que a graça de Deus está implícita aqui. Quem trabalhou só 1 hora não merecia ganhar por 12. Só que quando Jesus vai dizer que o dono vai pagar por 1 hora, ele está pensando na família daquele camarada que veio 1 hora, só que ele estava na praça o dia inteiro, e ele diz: eu estou ansioso porque ninguém me chamou para trabalhar. Deixa eu começar a liberar algo aqui. Tem gente que pensa que igreja é empresa, quem chegou mais tem mais moral. Só que aqui é reino de Deus. Eu não entendo isso. Esse irmão chegou agora e o pastor já colocou ele na frente para trabalhar. Querido, é Deus quem chama, é Deus quem coloca, é Deus quem faz. Não tente entender os planos dele. Gente, se tem algo que irrita profundamente o Senhor, é o senso de justiça própria. E a gente é assim, irmãos. A nossa justiça, quando vem uma injustiça, grita. Só que quando Deus olhou para aqueles homens, dentro da parábola, quando Jesus conta a parábola, que o dono da vinha, ele olha para aqueles homens, ele diz: a família dele não vai passar fome. Aqui eu aprendo 2 coisas muito fortes dentro dessa parábola. O que, Eliardi? Os que vieram na primeira hora do dia, vieram sabendo que iam ganhar. Assim é fácil. Agora, a coisa mais difícil que existe é você se lançar sem saber o que vai levar. Pastor Martin Luther King, dando uma definição de fé, ele diz que a fé é você pisar no primeiro degrau sem enxergar o resto da escada. É você enxergar o que não se dá para enxergar. É alcançar aquilo que não dá para se alcançar. É atingir aquilo que é inatingível. O que eu aprendo aqui? Deus está dizendo: há um chamado de Deus para esse reino. Há um chamado de Deus para vir. O teu trabalho é se lançar. Confia no caráter de quem está te chamando para esta obra. Alabai de orecalabarasuri andarás. Eu só canto se o pastor me der a liderança do ministério de louvor. Se não for assim, eu também não faço. Eu só participo do coral se eu for regente. Deus está na eternidade, está olhando e está vendo o coração que está desprendido. O texto é claro: os que trabalharam 1 hora, que vieram na 10ª hora, estavam o dia todo na praça, estavam esperando alguém. Deixa eu liberar uma palavra para alguém aqui dentro esta noite. Tem gente que já está há muito tempo no banco de espera e está dizendo: eu já vi muita gente passar à minha frente. Passou 1, passou 2, passou 3, parece que a tua hora nunca vai chegar. Deus está dizendo: não importa o tempo que você vai, o que importa é que quando você for, você vai ver que você não vai ser lesado, lesionado em nenhum momento. Oh, esse cara poderia dizer assim: ele disse que vai me pagar o que for justo, eu só vou trabalhar 1 hora.
Minha família vai passar fome por hoje. Minha família não vai ter o pão de cada dia porque eu não trabalhei 12 horas. Eu nem vou mais. Mas não, eles se lançaram. Não importa quando você chegou. Talvez tenham pessoas aqui que só tem 1 mês de convertido. O que importa é o coração. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Gente, sabe o que é extraordinário no reino de Deus? É que o reino de Deus, ele é diferente de tudo que você já viu na terra. Quer ver? Daniel capítulo 7, o profeta tem uma visão até meio que escabrosa. O profeta vai ver 4 animais. Daniel capítulo 7. Cada animal representa um dos impérios e domínios da terra. O primeiro animal, ele vê um leão com asas de águia, representa o império da Babilônia. O segundo, ele vai ver um urso que trazia na boca 3 costelas, representa o império dos medos e dos persas. O terceiro animal, ele vê um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, representa o império dos gregos, que após a morte de Alexandre o Grande vai se fragmentar, isto é, se dividir em 4 partes. O quarto império, ele vai ver o império, o reino de um monstro que tinha dentes de ferro, e esse era o pior de todos os impérios, representa o império romano que avassala, que foi avassalador para todos que atravessavam o seu caminho. Só que Daniel não para por aí, ele vai ver um quinto reino eclodir. E quando ele olha esse reino, ele diz que havia um ancião de dias assentado em um trono de fogo, com rodas de fogo. Ele diz que esse ancião está sentado sobre o trono e vai se apresentar diante do ancião de dias, um semelhante ao filho do homem. Aí o ancião de dia vai passar para as mãos dele o domínio, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que rei é esse? É o Senhor Jesus, e ele está presente aqui. Ai, Jorebalabarai. Percebam que os 4 reinos vêm representados, pastor Renan, na figura de bestas feras. É leão, é urso, é leopardo, monstro de ferro. Todos vieram conquistando pelo poder da espada. Mortandade, derramamento de sangue, onde passava tirava vidas. O quinto império, ele vem na figura de um filho do homem, ele vem com uma imagem humanizada. Sabe o que isso significa? Que é o único reino e império que não domina no derramamento de sangue. Ele conquista pelo poder da palavra. Diferente dos impérios anteriores que vieram matando, destruindo, tirando sangue, matando vidas. Esse reino, onde ele passa, ele gera vida, ele ressignifica a história, ele muda histórias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem pode adorar o Senhor Jesus, adora Ele nesta noite. Esse reino, ele vai na contramão humana, gente. Porque nesse reino, para ser o maior, tem que se fazer o menor. Nesse reino, para ser Senhor, tem que servir. E o exemplo começa de cima. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Nesse reino é o Senhor quem lava os pés dos discípulos. Ou tu entra no padrão do reino, ou vai ficar para trás. Calai joremanarai. Ha subrionderemanara calabarácia. Eu nasci no Evangelho, gente. Mas o mais extraordinário não é o fato de eu ter nascido no Evangelho, é o fato do Evangelho ter nascido em mim. Eu não sei o que é cerveja, cigarro, bebida, cocaína, baile funk, casei tudo direitinho conforme manda a palavra do Senhor, e não perdi minha vida. Eu tenho orgulho do que Deus tem feito na minha vida, orgulho no bom sentido da palavra. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu trabalhava numa padaria, e um padeiro chegou para mim e falou assim: rapaz, tu com 17 anos de idade, essa época eu estava pegando todas. Rapaz, tu está perdendo a tua vida. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará.
Oh. Lá fora eles estão pensando que eles têm vida, mas vida a gente só tem na presença do Eterno. Eu nasci no Evangelho, pastor, e olha a grandiosidade do que é o reino de Deus. Hoje aqui, se o pior matador da terra, traficante, bandido, aceitar Jesus, o sangue dele, Jesus, passa sobre a vida dele, e o valor dele diante de Deus é o mesmo que o meu. Sabe o que é isso? É que esse reino iguala. Aí tem gente besta que acha: eu já cheguei há muito tempo. Ei, queridão, não importa quanto tempo você tem, o que importa é que você se lançou na presença dele. Esta noite Deus está dizendo: é tempo de se lançar. Se lança na presença dele. Cumpre aquilo que ele estabeleceu para a tua vida, porque tem coisas extraordinárias. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem horas que a gente deixa de viver o sobrenatural, que a gente está muito apegado ao natural. Deus está dizendo: se desprende, tira o teu coração disso, deixa meu espírito fluir. Ele sabe o que a tua família precisa. Ele sabe do denário que a tua família precisa. Ele está te dizendo: esta noite é noite de se lançar. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Pastor, se eu tivesse uma máquina do tempo, hoje eu faria... Já viu aquele filme De Volta para o Futuro? Quem já viu diz amém. Eu ia tentar falar assim: Senhor, deixa eu trazer o Pedro aqui. Qual Pedro? O apóstolo Pedro. Trazia Pedro aqui e faria a seguinte pergunta para Pedro: Pedro, você já ouviu falar no Brasil? Aí Pedrão ia falar assim: em quê? Falar Brasil. Ele ia falar: eu não. O que é isso? Eu ia falar: então, cara, Brasil é um país que foi descoberto 1500 anos depois que tu morreu. Tá, e daí? E daí que em Atos 1:8 o Senhor fez uma promessa para você e para os 12, disse assim: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Atos 1:8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus falou ali de confins da terra, dá a ideia que ele está falando de mundo conhecido. Só que o poder daquilo que Deus começou com Pedro e os 12 apóstolos lá atrás, ele transcendeu o tempo. Você não está entendendo? Deixa eu melhorar para você entender. Ele transcendeu a existência. Tem coisas tão grandes, pastor Renan, que Deus quer confiar a nós, que a nossa existência vai passar, mas a influência daquilo que o Espírito de Deus te confiou vai perpetuar por anos e anos. Não entendi, pregador, melhora. Prenderam o apóstolo Paulo e acharam que com isso estavam prendendo o evangelho. Só que de dentro da prisão Paulo escreve Filipenses, Colossenses, carta aos Efésios, Filemão, segunda carta a Timóteo. Estão prendendo o pregador, mas não prendem a pregação. Sabe por quê? Porque quando alguém tem coragem de se lançar naquilo que Deus estabeleceu para ele, ele está preparado para viver o sobrenatural. Ai, Joe Menorei Arabas. Final do ano passado estávamos vindo de uma agenda, eu e minha esposa, em São Conrado. A correia dentada do carro quebrou e ficamos na linha vermelha. Quem vem do centro para cá, para a Ilha do Governador, ficamos parados. E a nossa sorte é que quebrou na linha vermelha, no lado da pista de corrida.
E aí tinha uma lajotazinha ali perto do campo de São Cristóvão, e a gente pulou para a lajota e ficou lá. Porque eu falei, meu Deus, quase 1h da manhã, os ônibus passando em alta velocidade. Irmãos, teve um carro que veio numa velocidade tão grande, que de longe eu sinalizei com um triângulo, com medo tremendo, né, de ser atropelado. Sinalizei com um triângulo e fiquei com a lanterna do celular. Veio um carro voado, passou por nós, um Sorento, passou por nós e bateu no carro mais na frente que estava enguiçado. Se eu partisse naquele dia, se eu morresse naquele dia, eu morreria entendendo que eu cumpri aquilo que Deus me entregou para cumprir. Sabe qual é o problema da nossa existência? Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela está muito preocupada com aquilo que ela vai ganhar. Só que o Espírito da graça nesta última hora está dizendo, se lança na minha presença e deixa que eu vou cuidar daquilo que eu sei que você precisa. E quando eu digo se lançar, gente, eu não estou falando para você parar de estudar, de trabalhar, de fazer a sua faculdade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é possível sim fazer uma faculdade, mas reservar um tempo do teu dia para trancar a porta do quarto e gastar tempo no altar de Deus. Ouça o que eu vou te dizer, Deus está com saudade da voz de muita gente no altar. Tem coisa que o diploma não vai te dar, tem coisa que a academia não vai te dar, tem coisa que a formação acadêmica não vai te dar, tem coisa que é só porta trancada e joelho no chão vai te fazer receber e entender. Só que tudo depende daquilo que você está disposto a entregar. Deus está dizendo, todo mundo aqui tem algo para entregar. E eu não estou falando de dinheiro não, gente. Mas o que a nossa geração fala? Não, deixa que o pastor Renan vai fazer, deixa que os auxiliares dele vai fazer. Gente, você não está na terra a passeio, há um propósito na tua existência. E quando você entende isso, tudo que passa é efêmero, é passageiro. Deus está trazendo um novo tempo sobre esta casa nesta noite. Deus vai levantar pregadores de dentro desta casa nesta noite, dirigentes de círculo de oração, ministros de louvores, mas não para ser mais um. Deus vai entregar um legado tão grande para pessoas dentro dessa casa nesta noite, Alabaraxandarábia, que o Brasil vai ficar pequeno do tamanho do quintal da tua casa. Eu estou profetizando, quem recebe levanta a mão para o alto, porque hoje é noite de Deus trazer coisas novas para a tua vida. Só que ele está dizendo, eu não me relaciono com interesseiro, não. Eu me relaciono com quem está com desejo de se desprender e de se lançar no altar. É noite de se lançar no altar e dizer, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Teve uma vez que eu estava preocupado com muitas coisas, conta, uma série de coisas. E aí eu fiz uma listinha, aquelas viradas de ano. Lembra quando o ano vira, tu faz uma lista para Deus, Senhor, esse ano eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí o Espírito de Deus falou assim para mim, para que você quer isso? Deus falou comigo, não foi por profeta não, foi ele quem falou. Aí eu disse, Senhor, eu quero porque eu quero, ué. E ele falou para mim algo muito forte, que queima dentro de mim até hoje. Para que você quer isso? Eu disse, Senhor, sonho, desejo pessoal. E Deus falou para mim assim, desprende o teu coração do terreno, imerge na minha presença, porque o que eu vou fazer na tua vida vai ser algo tão grande, mas tão grande, que quando eu entregar essa listinha na tua mão, será só as outras coisas que serão acrescentadas. Você entende o que o Espírito da graça está falando? Ele quer te entregar algo tão grande no mundo espiritual, que quando os sonhos humanos chegarem nas tuas mãos, o que Ele colocou na tua vida vai ser tão grande, que isso vai ser só mais uma coisa que será acrescentada.
Fica de pé nesta noite. Hanarakan Jorebalabácia. Alabarachandaraia. Cadê os músicos aqui? E enche-me de novo, Espírito, Espírito. Fecha os teus olhos. Há uma unção nova de Deus, há uma unção fresca de Deus nesta casa, nesta noite. Só quem foi tocado por esta palavra e sabe que precisa se lançar em Deus hoje, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. E eu quero dividir aqui 2 grupos. Vamos nesse no Eu Navegarei? Vamos no Eu Navegarei, nesse que estava? Na mesma nota, por gentileza, se der. Oh, aleluia. Primeiro, eu quero perguntar: quem entrou aqui dentro esta noite e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus e quer fazer isso agora? Ou estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar agora? Sai do seu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. Não, você não veio hoje aqui a passeio. Há um propósito de Deus na tua estadia nesta casa. Alabai de Oramanás. Hoje é noite de mudança. Tem uma primeira vida que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para a presença do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. É hoje. Hoje é a noite que Deus escolheu para marcar a tua vida definitivamente. Olha para mim aqui. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando o ser humano, o homem, a mulher, ele olha para você, ele te julga pelo teu passado. Quando Jesus olha para você, não importa quem você foi, o que importa é o que Ele quer fazer na tua vida a partir de hoje. Então esta noite é noite de aliança, é noite de voltar para a presença do Senhor, para começar a viver uma nova realidade de vida. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, pessoas que sabem que tem um chamado da parte de Deus. Ele arde, queima aqui dentro, tem um chamado, mas eu estou estagnado. Eu quero viver esse chamado, eu quero viver esse sobrenatural. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Está na mesma nota do outro? Eu navegarei? Vamos? Eu navegarei. Vocês cantam, vamos lá. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Alabashuri calabas, eu adorarei. É hoje. Ao Deus da minha vida, oh, aleluia, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Oh, alabarachura, calabarachá, carabacalabá, o Espírito, e me narachura e candore, manarachura, calabarachandarai, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, venha sobre nós, venha, venha, vem como em Pentecoste, ai, 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 e enche-me de novo. Eu navegarei no
oceano do Espírito. Naracanchora balabashura cantarás. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Segura. Segura. A nossa geração precisa entender. Escute isso aqui. Que tudo que acontece na tua vida tem um propósito. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu passei por um vale, uma luta tão grande, mas tão grande, que eu falei assim: ah, Jesus, não dá mais não. Esse negócio de ser crente é pesado. A gente passa por uns vales bravos. Eu falei: Jesus, estou cansado disso. Chega de prova. E Deus falou assim para mim: então desiste do que eu tenho para a tua vida. Eu tomei um susto, falei: o quê? Desiste? Falei: por quê? Porque tudo que acontece contigo faz parte de um processo e um propósito. Segura isso aqui. Vem um teclado. Faz parte de um processo e um propósito. Para quê, Deus? Deus diz: para quando você subir no púlpito não sair só teoria, vai sair o peso da experiência. Você não está entendendo? Deus está solidificando a tua base dentro desse processo. É por isso que tu não está entendendo. Já foi um para vinha, já foi outro, já foi outro, já foi outro. Está indo todo mundo, tu é o último. Não importa a ordem de partida, o que importa é que quando chegar lá você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Ei, tem horas que a gente não entende os processos de Deus. O Espírito grita dentro de mim aqui. Imagina a cabeça de José. Só foi eu ter um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, que os feixes dos meus irmãos se curvavam diante de mim. Só foi eu ter essas promessas que a minha vida virou de perna pro ar, uma bagunça tremenda. Gente, você tem que entender que o propósito é maior que você. É isso que você tem que entender. Foi eu ter o sonho e veio a traição dos meus irmãos me jogando em uma cisterna. Foi eu ter o sonho, eles me tiraram da cisterna. Deve ser brincadeira deles, me venderam para os ismaelitas, midianitas, povos do Oriente, que me levaram para o Egito. Me botaram na casa de um tal de Potifar. Cheguei lá, Deus começou a me abençoar, porque o texto diz que Deus era com José, ao ponto de Potifar entregar tudo na mão de José e dizer: ó, tá tudo na tua mão, cara. Tu manda aqui, depois de mim é você. E quando parece que a vida está dando certo, vem aquela atribulada e acusa ele de atentado ao pudor, calúnia. Aí vai para uma prisão. Aí fica 3 anos lá. Aí interpreta um sonho de um copeiro e de um padeiro. Aí o sonho do padeiro se cumpre, ele é enforcado. E o sonho do copeiro, a interpretação de José: você vai voltar a espremer uvas no copo de Faraó, vai voltar a servir o rei. E cumpriu. E quando o copeiro está saindo, dizendo: e cumpriu aquele sonho que você disse? Cumpriu, estou indo lá. Aí José segura na mão dele e diz assim: lembra-te de mim quando chegar na presença de Faraó. E o texto diz que passando o tempo o copeiro se esqueceu de José. Vai ter horas que Deus vai fazer pessoas se esquecerem de você, mas tudo faz parte de um propósito. E sabe o que é engraçado, pastor Renan? Os processos de Deus, é que o processo de Deus, ele é como um quebra-cabeça. Vai montando, tu não vai entendendo é nada. Você só entende quando ele encaixa a última peça. Aí fecha o raciocínio. É o que José vai revelar lá. Quando ele se revela para os irmãos, está lá em Gênesis, vai ler lá. Ele diz assim: ei, sabe quem sou eu? Os irmãos: o governador do Egito. Ele diz: sou muito mais que isso. O quê? Eu sou Josézinho, o caçulinha que foi jogado lá na cisterna. Isso não estava no script não, viu, irmão? Veio agora. É? E o que tem? Então sou eu. Aí os irmãos tremeram na base. Não, agora ele está com poder, agora é hora da revanche, agora ele vai às forças. Aí sabe o que ele diz? Não foram vocês que me trouxeram para o Egito, foi Deus. Não estou inventando não, vai ler a história de José hoje em casa. Aí ele vai revelar o propósito: para preservar a semente de Abraão, de Isaac e Jacó,
da fome que vai assolar a terra. Você não entendeu? Deixa eu te falar. Quando Deus levanta um homem, não é para exaltar o ego desse homem. Deus levanta um homem porque há uma geração que será alcançada por causa deste homem. Alabarai de Oremanácia. Eu estou profetizando que Deus vai levantar uma geração dentro desta casa. Só que nunca se esqueça que o segredo não é você, é quem está sobre você. Feche os teus olhos. Alabassore calabarassuri candaraba calabaça.